Bem-vindos ao Historizando! Gente, a segunda fase da Unesp está chegando, então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, comentando aí algumas das questões de história que caíram na última prova, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova discursiva, né, da Unesp de História, lógico, e entender como é que a Unesp cobra de vocês nessa segunda fase. Gente, não existe uma receita, ainda mais prova de segunda fase, que pode te pedir inúmeras coisas. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos e atentas, principalmente aos verbos de comando. Para quem viu meu vídeo da UERJ, já eu falo bastante sobre isso lá. Ah, mas eu não fiz o UERJ, Tati. Por que eu veria esse vídeo? Todo e qualquer vídeo sobre prova discursiva já vai ser muito útil para te ajudar. Ainda mais que prova discursiva pode ter inspiração aí em questões, pode ter pedidos similares em questões. Então, se você conhecer mais provas discursivas, vai te ajudar bastante. Mas vamos lá. Primeiro, eu analisei aí alguns dos temas que caíram nos últimos anos. Quer dizer que vai cair esse ano? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que existem algumas preferências aí. Se você olhar a ditadura militar que eu coloquei aqui para vocês, por que eu coloquei um número 3? Porque nas últimas 3 provas que eu vi, todas elas tinham ditadura militar. Então a chance de ter ditadura militar na prova que vai acontecer é muito alta. Logo, se você tem dificuldade em ditadura militar, eu te aconselho a dar uma revisada. Por exemplo, a lei da anistia está fazendo aniversário e os vestibulares mais tradicionais gostam de aniversários, né? Então, dê uma olhadinha aqui no canal. A última série que eu produzi foi sobre a ditadura militar, tem até uma playlist, então dá uma olhada lá na playlist de ditadura militar e dá uma revisada. Que mais? Com relação à antiguidade, eu vi mais sobre Grécia e Roma. Os vestibulares paulistas costumam cobrar outras coisas de antiguidade além de Grécia e Roma, mas nas últimas provas da Unesp eu tenho visto Grécia e Roma especificamente, ou Grécia ou Roma, mas inclusive Grécia. Então, tem dificuldade? Dá uma revisada também. Idade Média no conceito de feudalismo, Revolução Científica e Renascimento, eu acho que vocês têm que revisar, porque eu percebi que na prova da Unesp eles não têm aí necessariamente uma diferenciação nas humanas, o que é o que. Ainda mais se a gente fala de filosofia, sociologia e história. Tem muitos conceitos, tem muitos conteúdos que caem nessas 3 etapas. Então, por exemplo, a Revolução Científica. Muitas das vezes as pessoas podem ter interpretado como uma questão de filosofia, mas a gente estuda isso em história também. Então, dê uma olhada em Revolução Científica, em Iluminismo, em Renascimento, que são conteúdos que podem ser cobrados tanto como história quanto como filosofia, ou então até alguns outros conteúdos como sociologia, tá? Segundo reinado, caiu tanto Guerra do Paraguai quanto questões econômicas do segundo reinado, caiu um gráfico para vocês analisarem. Primeira República, e a gente vai ver nesse vídeo aí uma questão de Primeira República que tem a ver com Tiradentes. Então, quando as pessoas olham a imagem de Tiradentes, já acha que vai falar sobre a Conjuração Mineira, mas não necessariamente. Crise de 29, como eu disse, ditadura militar e Guerra Fria. São conteúdos aí que caíram nas últimas provas, mas como eu disse, não existe uma regra, não existe uma receita. Mas se tem alguma dificuldade em algum desses conceitos, dê uma olhada, tá? Eu não vi coisa mais específica de colônia, eu não sei se é uma preferência da Unesp não cobrar, mas isso não significa que não vai aparecer, tá? Então, dê uma revisada e dê uma acalmada com relação à segunda fase, porque a gente fica mais nervoso ou nervosa justamente por ter que escrever, mas a gente tem que escrever o que está pedindo, tá? Toma cuidado com isso. Não é para ultrapassar, não é para ir muito além. Bom, observe essa questão aqui e diferentemente da UERJ, a Unesp ela não coloca um padrão de resposta, né? Isso é bom ou ruim, Tati? Na verdade, não tem nenhum nem outro, porque a UERJ coloca um padrão de resposta, mas não quer dizer que você respondeu diferente que vai ficar errado, tá? A vantagem das questões dissertativas, né, as questões que você escreve, é que não tem uma única resposta. A desvantagem é que, se você não lembra nada do assunto, fica até difícil de enrolar, né? Mas observe essa questão que, por mais que você tenha dificuldades com o assunto, a questão está te pedindo mais uma relação com o texto do que, de fato, aí, um conhecimento profundo sobre a matéria. Esse texto é uma canção, né, Mulheres de Atenas, do Chico Buarque,
Essa canção, essa música já caiu no Enem, já foi cobrado no Enem, então não é uma canção aí inédita, tá? Mas assim, o texto é grande, eu não vou ler, eu vou comentar com vocês a questão. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente continua conversando sobre, tá? Então, olha a letra A e a letra B. Primeiro, eu queria muito que vocês observassem os verbos de comando. Gente, eu sou muito chata com vocabulário, até o Pedro lá, o Renan do Parabólica fala isso, mas é importante a gente observar esse vocabulário porque muitas das vezes a gente extrapola nas provas discursivas. Por exemplo, aí na letra A tá pedindo cite. Citar é falar o que é isso. Então não tá te pedindo para explicar. Se não tá te pedindo para explicar e você explica, por mais que a sua resposta esteja certa, isso não vai ser valorizado. E digamos que você explique de uma forma errada, isso vai ser cortado o ponto de você. Então, não fique abusando aí da boa vontade do corretor ou da corretora, tá? Então, olha lá. Cite duas referências míticas presentes na canção. Então, referências míticas. Eu achei na canção Presságios e Sirenas. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês na música direto. Quando amadas, quando fugiadas, mirem-se no exemplo, sofram, embarcam. Pois é, eu perdi, eu devia ter grifado, né? Peço perdão. Mas na música tem tanto presságios quanto sirenas. Presságios, para quem assiste série, ainda mais quem assiste Vikings, né? Quem assiste Vikings, comenta aqui embaixo, eu assisto. Tá até chegando a nova temporada aí. Para quem assistir Vikings já viu o oráculo lá, né? Aquela coisa toda. Isso não existia só nessa questão dos Vikings, dos nórdicos, mas existia também nessas religiões que são politeístas, né? Então, fazer presságios, premonições, visões, profecias, isso existia. E sirenas seriam as sereias. Então, você vai buscar aí alguma questão mítica. Aqui, ó, lá embaixo, só tem presságios também serve, né? Então, presságios aqui embaixo. Desculpa, gente. Ai, foi mal, gente. Enfim, tem outras coisas aí que podem te ajudar. Então, presságios e sirenas, que seriam sereias, que são figuras lendárias aí, que a gente sabe que é misturar mulher com peixe, né? Então, são esses dois exemplos. E aí, observe, tá falando cite. Eu não preciso colocar explicações sobre isso. Você pode falar, claro, para ficar mais completo, presságios, que significam previsões ou premonições, e sirena, que significa sereia. Mas não precisa ir mais além que isso, né? Então é citar e tá na canção. Logo, você não precisa saber da matéria toda para citar uma coisa que tá no texto, né? E letra B, identifique duas características da condição da mulher, citando o trecho da canção que as menciona. Olha só, tá te pedindo duas coisas na B. Tem que tomar cuidado com isso, você tem que atender as duas. Por quê? Identifique duas características da condição da mulher. Só identificar as características vai fazer você tirar total? Não. Por quê? Você tem que identificar uma característica e colocar um trecho da música que justifica essa característica que você colocou. Então, cuidado para fazer de uma forma completa, para não dar nenhuma brecha para o corretor ou corretora tirar ponto de você. Então, eu identifiquei geram para os seus maridos, né? Então é um trecho da música que as mulheres de Atenas geram para os seus maridos, que é o quê? Qual que é a função delas? É engravidar, é ser um vaso reprodutor. Então colocar aí como o papel da mulher como sendo um vaso reprodutor, como sendo alguém que vai reproduzir aí, alguém que vai gerar um filho. Então você pode colocar uma característica. E também elas não têm gosto ou não têm vontade. Então você pode colocar: as mulheres são subjugadas pelos homens em Atenas, não só em Atenas, a gente sabe disso, né? Já tivemos várias discussões aqui no canal sobre. Ou então que elas não têm a participação política, a participação na vida pública, já que ela não tem vontade, não tem gosto, não tem sonho, que aí coloca também no texto. Então, tudo isso aí pode ser. E claro, você pode achar outras questões, né? Como por exemplo, sofrem por seus maridos
poder e força, quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, então coloca aí justamente funções específicas para as mulheres, funções mais domésticas para as mulheres. Você pode aí explorar a música como um todo, tá? E são características que não necessariamente é só de Atenas. Claro que tem relação com Atenas antiga, mas a gente sabe que muitas das sociedades ocidentais têm mesmo essa questão do patriarcalismo, né, do machismo, se a gente colocar essas palavras hoje em dia. Então, tudo isso aí combina e observe que a identifique. Logo, você não precisa explicar a característica, você tem que falar, ó, a mulher serve para reprodução e aí o trecho da música. Você não precisa explicar e ir muito a fundo e muito além. Como eu disse, às vezes quanto mais você fala, mais você pode se enroscar, tá? Próxima questão. Aí essa que eu falei do Tiradentes para vocês. Ó, caiu uma imagem do Tiradentes. Quando vocês veem o Tiradentes, vocês já pensam logo, opa, Confidência Mineira ou Conjuração Mineira. Tem vídeo aqui no canal para quem não viu. Só que observe o enunciado, ó. Observe a tela Tiradentes esquartejado, então é o nome da tela, de Pedro Américo, pintada em 1893. A Conjuração Mineira é 1789. Então, um século depois, praticamente, né? Olha aí, letra A. Indique um momento histórico em que a tela foi pintada. Olha só, tomem cuidado. Indique em que a tela foi pintada. E identifique e cite uma dificuldade política, social e econômica vivida naquele momento. Observe de novo os verbos de comando. Identifique e cite. Não precisa de textos muito longos. Já disse, você tem que ser sucinto, você tem que ser sucinta. Claro, não tô falando que você não tem que falar nada, não explicar ou ser muito seco, não é isso. Mas cuidado para não se enrolar, tá? Então, ó, identifique o momento histórico. O momento histórico, Primeira República. Em 1893, a gente sabe que em 1889 é a proclamação da República, então é Primeira República. Ótimo. E indique o momento, você tá indicando, é isso. Primeira República. E aí ele fala assim: cite uma dificuldade política. Citar é tal dificuldade política, ou tal dificuldade social, ou tal dificuldade econômica. Vamos lá. Como é que você pode falar de dificuldades políticas? Você pode falar instabilidade da República devido ao golpe republicano, né? Que foi um golpe. Ou você pode falar aí. Como é que eu posso falar? Conflitos entre os membros do governo, né? Conflito entre os militares, que a gente sabe, por exemplo, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto aí tiveram problemas. O Deodoro até mesmo renunciou, menos de um ano aí de poder já renunciou. Então a gente pode colocar conflitos devido a renúncia de Deodoro da Fonseca ou conflitos devido ao governo de Floriano Peixoto, conflitos internos na política interna, você pode falar de várias formas. Social, você pode colocar a questão dos negros, não inserção dos negros pós-abolição, você pode colocar manutenção da estrutura social, mesmo com a proclamação da República, que a gente sabe aí que existe uma alta desigualdade, né? Você pode colocar tudo isso, né? Ou então você pode colocar exclusão da maioria das pessoas em questões políticas ou em questões econômicas, enfim, diversas formas. E economia, a gente tem a política do encilhamento nessa época, né? A gente tem uma alta crise econômica devido a isso. Então, você tem várias coisas, lembrando que não precisa explicar muito, identifique que colocou, indique um momento histórico e cite uma dificuldade. Então, citou a dificuldade, resolveu o problema. Agora, a B que é identifique, ó. B, identifique através da análise da imagem um elemento visual que acentue seu caráter dramático e um elemento que enfatize a caracterização de Tiradentes como mártir. Gente, isso é mais fácil ainda, tá tudo na imagem. Qual que é o elemento dramático? Você pode colocar, por exemplo, o rosto, né, do Tiradentes, a cara de sofrimento do Tiradentes, né? Você pode colocar o corpo esquartejado, você pode colocar as cores aí sendo cores sóbrias ou o sangue derramado, enfim, tudo isso são elementos dramáticos que dramatizam a imagem. E com relação à questão do mártir, você pode colocar a comparação com Jesus Cristo, porque é isso que define. Tanto que você pode até mencionar a cruz que está ao lado aí do Tiradentes.
ou você cita a semelhança com a imagem de Jesus Cristo, né? Porque você tem a barba e tudo mais, e a cruz, né? Que ele tá, ou você coloca a cruz ao lado, ou você pode colocar os dois, não tem problema. Mas lembrando aí que você não precisa explicar muito, porque tá falando identificar, ó. Eu tô identificando que o drama aí, né? O elemento visual dramático é o sangue, ou são as partes esquartejadas do corpo, e eu tô identificando aí que a semelhança com o mártir, né, a caracterização com o mártir é a cruz que está ao lado dele, comparando a imagem de Cristo com a dele, ou então a semelhança muito grande com Jesus Cristo devido à sua face, devido à barba, devido à questão da crucificação. Esses dois elementos aí é que vão de fato identificar. Combinado? Então, de novo aí, tá vendo? Não precisa ser muito complexo, mas você tem que deixar claro. E você tem que lembrar que você está escrevendo para outra pessoa ler. Então, essa outra pessoa tem que entender o que você pensou. E não, ó, pensei nisso, mas estou escrevendo outra coisa. Não, pensou e deixe claro o que você está pensando. Muita gente tem dificuldade, pensa na resposta, mas na hora de escrever não sai. Então, vai treinando isso também, tá? Olha aí outra questão, essa já é da crise de 29. No livro The Moral Consequence of Economic Growth, Benjamin Friedman, professor de economia política da Universidade de Harvard, parte de vasta evidência histórica para defender que o crescimento econômico não é um facilitador apenas de melhorias materiais, mas também da liberdade, da tolerância, da justiça e da democracia. Nos anos 30, os Estados Unidos conseguiram fortalecer os valores democráticos em meio à Grande Depressão. O autor atribui essa sorte ao New Deal do presidente Roosevelt, que qualifica como uma tentativa de disseminar a oportunidade econômica o mais amplamente possível. Considera que o caminho escolhido foi deliberadamente pluralista e inclusivo, com o objetivo não somente de restaurar a prosperidade econômica, mas de criar maior igualdade de oportunidades. Ótimo. De novo, olha os verbos. A B já está falando para explicar, então já é para ser algo mais profundo. Mas olha a letra A, indique duas características. É você colocar aí duas características do New Deal, são várias, né? Você pode colocar aí a ingerência, né, do Estado na economia, né, ou a participação do Estado na economia. Você pode colocar leis trabalhistas sendo valorizadas. Você pode colocar seguro-desemprego, por exemplo, né, entre outras coisas. Você pode colocar obras públicas sendo realizadas para ter maiores empregos, enfim, várias coisas. Você pode colocar empréstimos para indústrias ou para, como é que fala? Agricultores, né? Você tem diversas aí características do New Deal. E letra B, identifique e explique a ideia central do primeiro parágrafo. Olha só, a parte mais difícil aí, entre aspas, né, que tá falando para explicar, é para você explicar o texto. Então, na verdade, você tem que fazer uma interpretação desse texto. Vamos lá de novo, ó. No livro, o professor de economia, parte de vasta evidência histórica para defender o crescimento, ó. Então, na verdade, você tem que explicar isso aqui, ó. Parte de vasta evidência histórica para defender que o crescimento econômico não é um facilitador apenas de melhorias materiais, mas também de liberdade, tolerância, justiça e democracia. Esse é o primeiro parágrafo. Então, o que na verdade você está falando? Ó, identifique e explique a ideia central. Então, você vai colocar qual que é a ideia central? A ideia central do texto é a opinião do fulano de tal, que você vai colocar, né? Benjamin Friedman, não sei o quê, em que ele coloca como o crescimento econômico não só é importante para crescimento material, mas também importante para as questões de democracia e liberdade. Aí você vai explicar. Para defender o crescimento não é um facilitador apenas. Vai explicar que, na opinião do autor, o crescimento econômico vai além, então, de você ter bens materiais, mas esse crescimento econômico vai facilitar, vai melhorar as questões de convivência, de democracia, de participação. Tudo isso aí você vai colocar, porque essa é a ideia central do autor no primeiro parágrafo. Então, você vai identificar e explicar. Claro que identificar e explicar, gente, é tudo junto, tá? Você não vai falar assim, é isso e é aquilo. Não. Identifique e explica ao mesmo tempo, ok? Para ficar mais fácil até mesmo para você e para o corretor ou corretora. Então, não é algo difícil, é uma interpretação do que ele está falando aí, né? Porque
o autor está falando que crescer economicamente não facilita só as melhorias materiais, mas facilita também questões de liberdade, facilita também questões de tolerância. É só você pode, como por exemplo, você pode colocar as questões de um crescimento econômico pode privilegiar a questão da igualdade, não a igualdade de condições, mas você pode colocar, pode privilegiar a questão, ou ao invés de falar igualdade, desculpa, me embolei aqui, mas ao invés de falar igualdade, você pode falar assim, o crescimento econômico pode, inclusive, facilitar a diminuição da desigualdade. Isso pode ser também, porque para ele colocar liberdade, tolerância, justiça e democracia é porque ele está aí querendo também uma menor desigualdade, né? Mas aí você pode, como é o verbo explicar, você já pode dar uma aprofundada aí na sua interpretação. Combinado? Então, olha a letra A, indique, então é rapidinho. Já a letra B, você tem uma liberdade aí maior, mas não fique preocupado ou preocupada porque não tem uma resposta exata para isso, porque é a sua interpretação diante daquilo que o autor está falando, tá? É claro que tem que ser de acordo com o que o cara está falando, mas você vai interpretar. Aí, ó, sobre ditadura, como eu falei para vocês, é um texto do Enfio. O Enfio fala do fim do AI-5, mas ele fala de uma forma mais dramática, né? Porque ele usa o termo divórcio, ele fala o divórcio da nação brasileira com o AI-5, casados com essa questão de autoridade, né? De autoritarismo, desculpa, não autoridade, mas autoritarismo, enfim. E aí já começa a letra A assim: identifique e explique o que é o senhor ato 5. Você vai explicar, na verdade, o que é o AI-5. Essa é a explicação que você vai ter. Então, o AI-5, que vai ser no governo Costa e Silva, no dia 13 de dezembro de 68, não precisa da data, não precisa decorar a data, mas se você souber de cor, é um plus, tá? Então, coloca lá. Mas se não souber, não fica triste, você não vai perder ponto por isso. E aí você vai colocar que é um conjunto de medidas que vai endurecer bastante o regime militar, em que o foco maior aí é a ausência de liberdades, como por exemplo o fim do habeas corpus. Mas aí você pode colocar outros exemplos como censura e tudo mais, e colocar aí que o poder executivo vai ter mais força, combinado? E agora, a letra B, olha lá, letra B. Escolha 2 dos 4 artigos do pedido de divórcio e justifique as afirmativas. Você vai escolher 2 desses e vai justificar o porquê que ele está fazendo isso. Então, no item 1, olha lá, os suplicantes são casados há 9 anos pelo regime de exceção de bens conforme certidão constitucional anexa. Você vai colocar assim, se você for explicar você vai colocar o número 1 está justificando a duração do AI-5, né? E não só isso, mas que é inconstitucional porque vai ultrapassar os limites de qualquer constituição já existente, né? 2. O casal possui 110 milhões de filhos. Você vai então explicar que a número 2, na verdade, é sobre a quantidade de habitantes que existia no Brasil, né? 3. Os filhos do casal ficaram sob guarda da mãe, que é a nação brasileira, né? Não podendo o pai nunca mais visitá-los quando lhe houver, nem nos fins de semana e jamais nas férias escolares. Então, o 3 é justamente negando aí qualquer tentativa de retorno desse AI-5. E o 4, a suplicante abre mão de seu direito à pensão alimentícia por dispor de meios próprios de subsistência com propriedade. A suplicante, a nação brasileira aí, vai se abster daí da existência desse AI-5. Então, não quer o AI-5 nem pintado de ouro. É basicamente isso, tá? Então, é isso aí. Você vai escolher 2 e explicar e interpretar, na verdade, aí tudo isso. Então, observaram que a prova da Unesp... Peraí, cadê meus slides? Estão aqui. Vocês observaram que a prova da Unesp, pelo menos essa última prova aí, com a análise que a gente fez, tem muito voltado para a sua interpretação. Logo, não existe uma resposta muito exata, mas vocês têm que tomar cuidado, porque você não pode extrapolar, você não pode ir muito além, você não pode viajar na maionese também, tá? Porque senão o corretor ou corretora não vai entender a sua intenção. Então,
Foca no que está pedindo, foca nos verbos de comando, por favor. Só vai extrapolar não, desculpa, mas só vai explicar mesmo, só vai falar muito mesmo se estiver pedindo. Se for indique, se for cite, se for identifique, não faça isso, porque você pode acabar. Como é que fala aquele ditado, gente? As mãos pelos pés, sabe? Gente, esqueci. Comenta aqui embaixo se vocês lembram desse ditado aí. Mas você vai acabar metendo as mãos pelos pés? Os pés pelas mãos? Ai, meu Deus, esqueci, gente, foi mal. Tô gravando esse vídeo domingo à noite pra vocês. Mas enfim, isso não interessa. A questão é essa. Fique mais atento, mais atenta. Eu acredito que a prova da Unesp com relação às discursivas, não seja uma prova muito complexa e se você observar bastante a prova, se você explorar bastante a prova, você vai conseguir tirar uma boa nota dela. Então, não deixe isso escapar, não deixe essa nota escapar para você garantir a sua vaga. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lá no Instagram, @historizandotati, eu tô aceitando pedidos também de conteúdos. Se tiver alguma questão da Unesp que vocês queiram que eu faça, deixa aqui nos comentários que eu posso comentar lá no Instagram. Eu posso fazer um videozinho menor com uma questão no Instagram. Então, @historizandotati lá no Instagram, mas comenta aqui que aqui o YouTube já vai me dar os comentários, já vai me ter os alertas dos comentários mais fáceis. Combinado? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. De novo, se tiver alguma dúvida, deixa aqui pra mim. Tenho no canal vários vídeos para vocês revisarem, tá? Eu sei que muita gente pede revisão para Unesp, revisão para essas coisas, mas na verdade a gente agora tem que focar em questão, porque assim, matéria vocês viram um ano inteiro, ou vocês viram aí nos últimos tempos, né? Ainda mais que vocês fizeram a primeira fase. Agora a gente tem que focar em questão, e quando chegar na questão, se tiver dificuldade na matéria, volta lá no ponto específico e continua desenvolvendo isso, porque querendo ou não, a escrita agora é essencial. Combinado? Então, sem medo, vai treinar, vai escrever sem medo de ser feliz para tirar uma boa nota. Muito obrigada pela sua atenção. Curte se você gostou, se inscreve, aquela coisa toda que você sabe. Historizando é nosso e eu tô aqui para ajudar vocês. Um beijo, até a próxima.